Meus irmãos, o Evangelho deste domingo traz a parábola do bom samaritano. Tudo começou quando um mestre da lei, no grego diz que ele foi tentar Jesus, porque ele usa o mesmo verbo que o demônio usa para Jesus no deserto, na passagem da tentação. E ele faz uma pergunta: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Vê que ele não está interessado em, vamos dizer assim, um debate para aprofundar seu conhecimento. Ele quer ver se pega Jesus como uma colocação que possa ser acusada de heresia, qualquer coisa, para poder denunciar Jesus. Todos nós sabemos que Jesus não era um simples leigo, não era um mestre da lei. Então, era um contrassenso fazer essa pergunta para Jesus. Então, Jesus volta a pergunta para ele: você que é doutor da lei, que tem que saber, olha, o que está escrito na lei? Mas como não basta a gente ler a Bíblia, é preciso saber também interpretá-la. E Jesus acrescenta: como você entende? Como você lê? A resposta que ele dá é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Vai agradar Jesus. E que Jesus vai responder para ele: tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. E então ele resolve fazer uma nova pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Porque existia um debate dentro do judaísmo antigo. A maioria defendia a ideia de que próximo é quem pertence à minha seita religiosa, aquele que é judeu. Tanto que tem um versículo do Salmo que diz assim: não empresta o seu dinheiro com usura. Então o judeu dizia o seguinte: olha, não, emprestar dinheiro sem juros, a gente faz isso para quem é judeu. O estrangeiro a gente pode cobrar, não há problema nenhum cobrar. O juro pode te ferrar com juro alto, não tem problema nenhum. Jesus não vai entrar nessa polêmica. E como era do feitio de Jesus contar parábolas, Jesus vai contar essa historinha muito profunda. Ele começa dizendo de um sujeito anônimo, não sabemos sua cor, sua raça, nada sobre ele. Uma pessoa humana. Sabe, ele então estava viajando no caminho que vai de Jericó a Jerusalém. E depois esse homem é atacado por ladrões. Aí acontece que ele fica semi-morto, foi torturado. Passa naquele caminho um sacerdote. Prestem atenção que o sacerdote vai desviar deste homem que está sanguentado e quase morrendo, podia estar até morto, não porque ele é insensível, de coração duro, não se trata disso. É porque, se ele é sacerdote, você sabe que a cidade de Jericó era habitada por muitos sacerdotes. Eles faziam os seus rituais de purificação para se preparar para ir lá fazer suas funções litúrgicas no templo. E então ele não podia de forma alguma entrar em contato com o sangue e nem muito menos com o morto. Por isso que ele desvia. A razão é que ele está, vamos dizer assim, cumprindo os preceitos da lei. É um homem piedoso. Depois vem um levita. Levita é o baixo clero do templo, espécie de obreiro. Eles ajudavam os sacerdotes nas funções litúrgicas. A mesma coisa se dá. O motivo idêntico. Eles não podem se contaminar com um sujeito que está ensanguentado. Mas aí a história dá uma guinada. Porque aparece um samaritano. Você sabe que os judeus odiavam os samaritanos? Porque eles eram... tem aquela história, tudo, que quando os assírios conquistaram aquela região lá, o reino de Israel do Norte, a capital era Samaria, eles tinham uma política de ocupação interessante, desenraizar o povo culturalmente. Então você tirava daquele território e mandava para um outro lugar e trazia colonos para ocupar aquela área. Claro que esses colonos trouxeram suas religiões. Então deu origem a um judaísmo misturado, um judaísmo não autêntico. Por isso eles eram detestados por razões religiosas.
Agora preste atenção no que está escrito no grego. Na tradução diz assim: o samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. No grego está escrito splankiniste. É um verbo que é deixar-se mover até as partes internas, mover as suas próprias entranhas. Entenderam? E esse verbo é curioso porque ele é aplicado somente a Jesus. Então veja só, até este momento da parábola, dava a entender que essa parábola era uma parábola que tinha apenas uma intenção, nos ensinar o valor da caridade, a caridade exemplar, colocando esse samaritano como bom exemplo. Mas agora, como ele emprega um verbo que só é aplicado a Jesus, então ele já dá uma deixa para a gente propor uma outra interpretação, porque a parábola é sempre uma linguagem aberta, uma outra interpretação muito mais interessante. Esta parábola, não descarto essa hipótese, além de nos ensinar a caridade exemplar, ela está nos mostrando quem é o modelo da caridade. E esse bom samaritano representa o próprio Jesus. Repare que Jesus é desprezado no meio judaico, malquisto no meio judaico, como é o samaritano. E veja bem, aqui diz assim, vamos acompanhar para ver se não bate certinho com a conduta de Jesus com a humanidade. Primeiro, ele viu esse samaritano, viu o homem caído e sentiu compaixão. Jesus viu a humanidade decaída pelo pecado, a humanidade em situação de morte, e ele resolveu então, vamos dizer assim, salvar essa humanidade. Diz o texto assim, aproximou-se dele, Jesus veio até nós, ele se encarnou, fez curativos derramando óleo, vinho nas feridas, e depois colocou o homem em seu próprio animal. Nos faz lembrar a profecia do profeta Ezequiel, depois de ter criticado os falsos pastores, aqueles que exploravam as ovelhas, ele falou, eu mesmo virei o meu povo e serei seu pastor, eu vou fazer curativo nas ovelhas feridas. É o que ele faz, derramando óleo e vinho, que também podem fazer uma ligação com o óleo, com o crisma, e o vinho com a Eucaristia, dois sacramentos importantes. Depois, colocou o homem na sua própria montaria, lembra o bom pastor que coloca as ovelhas nos ombros, a ovelha desgarrada. Depois leva uma pensão, a pensão é a imagem da igreja. É o lugar onde o homem vai se curar, o homem vai se recuperar, a igreja, né, da sua situação de pecado, vai recuperar a graça. Bom, depois ainda ele coloca 2 moedas de prata e entrega ao dono da pensão. As 2 moedas de prata podem simbolizar, você sabe que é o amor a Deus e o amor ao próximo, a resposta do doutor da lei que Jesus tanto agradou. Pois é, e depois ele diz assim, aí quando Jesus termina a historinha, ele diz assim, é bom lembrar disso também. Quando eu voltar, se você tiver gasto algo mais, eu te repararei. Está falando da segunda volta de Jesus na parousia. Então termina a historinha aí. Aí Jesus Cristo faz uma pergunta, mas olha só, Jesus Cristo inverte a pergunta. Lembra a pergunta do doutor da lei? Quem é o meu próximo? Jesus fala assim, quem foi o próximo deste homem que estava caído, quase morto pelos ladrões? E o doutor da lei vai responder assim, suponho que aquele que usou de misericórdia para com ele. É interessante porque ele não fala o samaritano, né? Não fala que foi samaritano, porque seria demais um judeu reconhecer que o samaritano pudesse ter compaixão de alguém. Então aí termina a grande lição. Mas então, para concluirmos, essa parábola não é somente um ensinamento sobre a caridade exemplar, mas é um ensinamento de Jesus como modelo da caridade, aquele que se doou completamente para a humanidade. Amém.